Bem-vindos a mais um do Astrologuês ao Português. Sabe aquela pergunta clássica que todo mundo faz? Mas esse negócio aí vai funcionar para irmãos gêmeos? O cara nasceu com 1 minuto, 2 minutos de diferença. Como é que funciona a leitura de mapas de irmãos gêmeos em astrologia? Pois é, isso a gente atende muitas pessoas que têm irmãos gêmeos e às vezes acontece da gente ler o mapa e descrever sem que a pessoa tenha dito que tem irmão gêmeo. E aí a pessoa fala, nossa, isso está muito igual ao meu irmão. É porque você está descrevendo o outro lado, né? O lado, às vezes você se atenta a uma parcela mais yang ou a uma parcela mais yin, né? Uma mais masculina, outra mais feminina, positivo, negativo, elétrico e magnético. Às vezes você está um pouquinho mais focado em determinado ponto e aquela pessoa ela vai reconhecer a diferença. Como é que acontece isso? É um fenômeno muito curioso, muito interessante, com pessoas que têm um ou mais irmãos gêmeos, com 2, que é o mais frequente. Um dos irmãos vai ter uma manifestação mais solar, mais marcial, vai ser mais atirado, mais ativo, mais líder, com mais necessidade de ganhar o foco das atenções, o centro. O outro já vai ser mais tímido, retraído, muito estudioso, com necessidade de organização maior. Esse aí é o lado yin. Muitas vezes os 2 gêmeos vão nascer com características quase idênticas, praticamente idênticas, mas nunca há um mapa perfeitamente idêntico, mesmo quando há diferença de poucos minutos. Aliás, a própria diferença de poucos minutos de tempo já faz a diferença. Mas essa pequena diferença ela é quase irrelevante quando você olha para um mapa para outro, mas na convivência dos irmãos gêmeos, o que a gente observa mais é que eles se autorreferenciam. Essa referência mútua, eles vão se diferenciando, não é uma coisa consciente. O irmão gêmeo não vai chegar para o outro e falar assim, olha, muda de comportamento que eu quero agir dessa maneira. Não, isso é natural, a pessoa vai fazendo, é inconsciente. Então, um que vai ter uma certa propensão um pouquinho mais intimista e o outro um pouquinho mais extrovertida, né? O introvertido e o extrovertido. Mas a coisa não para por aí. Você pode desenvolver talentos, os irmãos gêmeos ao longo do tempo podem variar a sua condição de intro e extrovertido. Depende de como eles estão reagindo aos trânsitos, às progressões, ao retorno solar, que são técnicas de previsão, né? Como é que eles reagem aos ciclos pessoais pelos quais passam. Há fenômenos curiosíssimos, muito interessante de observar, de estudar com bastante afinco, como aqueles do irmão gêmeo que vive aqui, o outro que vive em outra cidade. Um aqui, em determinado momento da vida, vai se casar, enquanto que o outro está acabando um namoro. Estão acontecendo coisas diferentes. Estão, mas os dois estão vivenciando situações ligadas aos relacionamentos afetivos. Intensas, situações intensas. Um aqui pode passar por uma doença, o outro aqui pode se formar em medicina. Pode ficar acamado. Esse aqui está ganhando um diploma de medicina, ou virou terapeuta, fez alguma situação para curar os outros. As analogias são muito curiosas, são muito interessantes, mas acontecendo sempre nos mesmos pontos do mapa. Não há um ser humano idêntico a outro, não existe isso. Mesmo quando os mapas são muito parecidos. E ainda há um outro caso de gêmeos, que não são gêmeos nascidos da mesma família, da mesma mãe. Mas aqueles que são, o termo mais coloquial, mais vulgar, é o gêmeo astral, né? Quem são os gêmeos astrais? São aquelas pessoas que podem nascer na mesma cidade, ou seja, nas mesmas coordenadas geográficas, em famílias diferentes, em bairros diferentes. Então estão nas mesmas coordenadas geográficas, nasceram no mesmo momento, no mesmo dia, enfim, tem o mesmo mapa. Até fica mais parecido do que irmãos gêmeos univitelinos, né, que nascem alguns minutos um depois do outro. Esses não, esses são idênticos mesmo em termos de mapa. Essas pessoas são iguais? O que vai falar altíssimo na vida dessas pessoas é o contexto no qual elas nasceram e viveram, né, ou vivem. Nesse caso, há exemplos muito interessantes também, como por exemplo, 2 gêmeos astrais nascem na mesma cidade,
Um nasce numa família bastante abastada e o outro nasce numa família pobre, né, com dificuldades, com falta de recursos. Os dois vão ter situações bastante análogas ao longo da vida, como essas que eu mencionei ainda há pouco com os irmãos gêmeos univitelinos, mas esse aqui, por exemplo, vai viajar para o exterior, vai virar um diplomata e vai fazer carreira na política, vai fazer alguma coisa, vai fazer um bem para a humanidade, vai trabalhar numa ONG de libertação de pessoas injustiçadas. Esse aqui, ele não teve essa oportunidade, ele teve que durar muito mais tempo até conseguir estudar, fazer talvez uma faculdade, ou talvez não fazer, porque não teve as mesmas oportunidades que aquele. Mas esse aqui, ele está na mesma época, numa comunidade carente, sendo o mediador entre forças tensas, contraditórias, né, dentro da mesma comunidade, forças violentas, outras não violentas, moradores, policiais, né, pessoas que têm problemas de violência mesmo. Enquanto que o diplomata ali está fazendo uma mediação entre dois países em guerra, esse aqui está fazendo uma mediação entre os moradores que querem trabalhar e viver em paz e aquelas pessoas que querem violência. Eles estão fazendo a mesma coisa do ponto de vista astrológico, mediando. Eles são capazes de mediar, eles têm talento nato para isso, só que em contextos diferentes. Podem passar por situações de perda nos mesmos anos de vida. Podem passar por ganhos e grandes satisfações, cada qual em seu contexto, na mesma época. É basicamente assim que funciona o mapa de gêmeos, tanto o gêmeo nascido na mesma mãe, quanto o famoso gêmeo astral. Isso também é um resumo, fica aqui a dica para você fazer os cursos que são oferecidos nos links aqui do texto que acompanha esse vídeo. Tanto os cursos presenciais, que são oferecidos em várias cidades do Brasil e até fora do Brasil, está o link ali da agenda do ano vigente, e os cursos online. Sempre tem uma novidade de curso online para você fazer, aprender astrologia desde o zero ou reciclar seus conhecimentos já adquiridos de astrologia. Eu fico por aqui, sou Carlos Holanda, até a próxima com mais um vídeo do Astrologuês para o Português.